Olá, minha gente. Meu nome é Isaac Dutra. Eu tenho anotado aqui algumas questões e eu vou estar olhando nessas anotações aqui para não desviar do assunto. Eu estarei olhando algumas anotações que fiz. Eu não sou líder religioso e nem adoto uma religião, mas eu creio em Deus e procuro cumprir os seus mandamentos. Por isso, eu não deixo de fazer aqui e levantar certas questões e deixar algumas perguntas sobre a Bíblia Sagrada e também sobre as contradições do cristianismo, que eu julgo interessante. Eu não queria nem compartilhar esse conteúdo, mas eu fui aconselhado por certas pessoas que era interessante esse conhecimento ser passado através de rede social, que podia interessar para muita gente. E só que eu não vou responder comentários sobre esse vídeo, em particular, porque serão diversos os comentários e tal. Mas eu poderei gravar novos vídeos que respondam certos questionamentos. Então, como já disse, eu vejo muita contradição no chamado cristianismo. O cristianismo no Brasil abrange a maioria dos brasileiros. As últimas estatísticas dão conta de que aproximadamente 87% da população brasileira adota o cristianismo, que se divide em dois grandes grupos, né, que nós sabemos que são católicos e protestantes. Embora esses grupos sejam divididos novamente em outros subgrupos, mas os grupos básicos são católicos e protestantes, para nós simplificar. E o cristianismo se diz baseado na Bíblia Sagrada e tem como referência também referência da sua fé a igreja e através de várias religiões. Não é isso? E aí que eu tenho diversas questões e perguntas para fazer. Se for para continuar em outros vídeos, para esclarecer melhor o assunto, então a coisa vai ficar mais curiosa e interessante. Porque aqui eu vou levantar apenas algumas questões e formular algumas perguntas. Porque igreja é uma palavrinha curta, como referência do cristianismo, né? Mas quantos de nós sabemos o seu verdadeiro significado espiritual? Isso é uma pergunta, né? Assim, também, se alguém diz que não adota nenhuma religião, como eu já disse, eu não sou líder religioso e não adoto nenhuma religião, mas que creio em Deus e procuro cumprir os seus mandamentos. Então, alguém diz assim, não adotar nenhuma igreja, já vem à mente aquele texto bíblico de Hebreus 10, 25, que diz assim, não abandoneis a congregação, como é o costume de alguns. Só que quem cita esse versículo para hoje, esquece que, quando foi dito isso, haviam diversas congregações no tempo dos apóstolos, mas a doutrina era uma só. Essa é a diferença. Então, se alguém abandonou a congregação, foram os fundadores de igreja, a começar pelos fundadores do cristianismo, que é uma doutrina que depois derivou a fundação de milhares de igrejas, né? Então, vamos aos exemplos. Eu vou estar olhando algumas anotações, às vezes eu vou tirar o foco um pouquinho da câmera, mas para não deixar de seguir o raciocínio do assunto. Então, exemplos que nós podemos citar aqui de algumas questões. As alterações que houveram na Bíblia Sagrada desde o seu original hebraico até chegar nas nossas mãos. Isso é um caminho que percorreu e tem profundas alterações. E isso nós não podemos negar que isso existe, porque isso o mundo inteiro sabe do que aconteceu a esse respeito. Outra coisa é igrejas diferentes pregando um mesmo Deus. Isso é uma outra pergunta. Então, questionamentos sobre
contradições do cristianismo, né? Também podíamos citar aqui, eu estive falando em alterações da Bíblia, depois igrejas diferentes pregando o mesmo Deus, e tem mais anotado aqui, uma única Bíblia e milhares de religiões. Também não é uma pergunta, porque como é que funciona isso? Também o que a Bíblia define como igreja? Quando foi fundada a verdadeira igreja? Aí alguém vai dizer, no dia do Pentecostes lá, quando os apóstolos estavam reunidos lá, etc. Se for pela Bíblia, lamento dizer que não é bem assim. Muitas outras questões precisam ser esclarecidas. Por exemplo, a palavra igreja. Ela já existia há 1400 anos antes de Cristo. O mesmo termo lá no hebraico original, que foi usado para a congregação de Israel, é o mesmo que veio até 300 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos. Quando foram traduzir a Bíblia do hebraico já para o grego, era a mesma palavrinha, só que por que ali esse mesmo termo continuou até o ano 300 e pouco, no quarto século, depois de Cristo? Esse mesmo termo, que definia como assembleia ou congregação, agora para o Antigo Testamento foi dado como congregação e para o Novo botado como igreja. Por que esse mesmo termo dividido em dois significados? É porque tinha um plano de fundar o cristianismo, como fundaram depois, né? Assim que os apóstolos morreram, foi fundado o cristianismo, e isso o mundo inteiro sabe. Tem nome, tem data e as doutrinas foram deixadas por escrito. Então nós vemos que há contradições nesse sentido. Por que os fundadores do cristianismo mudaram de congregação para o Antigo Testamento e para o Novo já foi chamado de igreja? Então essa palavra, a igreja, existe, seja traduzida por igreja mesmo, pode existir, ela existe, seja no original ou traduzido para a igreja. O importante é o que foi definido nas Escrituras como sendo a igreja espiritual. E ela é tido como... Porque quando alguém fala em igreja, vem logo à nossa cabeça a organização religiosa. A instituição, a igreja local, aquela que é formada por um grupo de pessoas e tem um comando espiritual, uma chefia espiritual ali e tal. Esse vem na nossa cabeça. Alguém vai dizer, não, eu sei que a igreja é, no sentido espiritual, formada por todas as pessoas que obedecem os mandamentos no mundo inteiro. É um povo só, e nós somos membros desta igreja dessa forma, dessa igreja invisível, mundial, e não da organização local. Mas nós não podemos negar que a organização local, que chamam de igreja e de religião, ela foi montada de um jeito que ela se sobrepõe, ela devia ser subordinada ao espiritual. É como o rio que corre de cima para baixo. A igreja é espiritual e teria que vir a orientação de Deus para a organização humana na Terra. Mas só que ela foi montada de um jeito, e depois que criaram o cristianismo e milhares de igrejas, ela foi montada de um jeito que ela inverteu. Agora o rio corre para cima, quer dizer, a organização social religiosa e a organização, a denominação religiosa é que comanda o espiritual de volta para lá. Nós conhecemos, por exemplo, vários exemplos nesse sentido, de que no fim o material físico e social é que está comandando o espiritual. Quer dizer, com o rio correndo de volta para cima, que no rio o natural é de cima para baixo, né? Nós temos, por exemplo, aqui, eu tenho um texto aqui que eu estou olhando aqui, Atos 13 e 2, que os cristãos bem conhecem. Sabe que na Bíblia fala ali que quando a congregação precisava saber quem mandar para um determinado trabalho espiritual, eles ficaram orando, jejuando, e Deus mostrou que seria Saulo e Barnabé. Quando Deus falou, está falado, então é de cima para baixo que vem a ordem. Mas nós sabemos que hoje isso alterou muito, né? Que a igreja arroga a si uma autoridade de administra o religioso
e esse religioso acaba comandando a essência espiritual que deveria vir de cima para baixo e daí vai de baixo para cima. E nós temos exemplos para exemplificar isso, mesmo que alguém diga que sabe que a igreja é espiritual, mas na prática nós sabemos que isso também é verdade, que está sendo comandado mais de baixo para cima do que de cima para baixo, não é mesmo? Vamos dar um exemplo só, sem citar nenhum nome de uma denominação religiosa. Não estamos falando das igrejas atuais, estamos falando das alterações havidas há quase 2000 anos atrás, assim que morreram os apóstolos. Foi fundado o cristianismo, sim, e nós podemos provar isso pela Bíblia e por fora dela também, que desde então se alterou. Não estamos falando de igrejas, não estamos citando nenhuma igreja local agora, não estamos desprezando nenhuma religião, nem criando um debate sobre as religiões. Mas estamos dando um exemplo prático. Por exemplo, fatos, vamos citar fatos, e não vamos citar nomes, nem de nenhuma religião. Mas fatos que eu conheço, que muitos dos cristãos conhecem. Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, vamos dar um exemplo. E isso não é usos e costumes, isso é doutrina. Porque se uma coisa transgredida que merece exclusão, é porque é doutrina. Então vamos voltar a 30, 40 anos atrás, fatos que eu assisti, você também provavelmente sim. O membro de determinada igreja comprava um aparelho de televisão para colocar na sua casa, para assistir televisão, e ele era excluído por causa disso. Sumariamente excluído porque ele comprou a televisão e aquilo era motivo de exclusão. Vamos citar outro caso. Por exemplo, separações de casais e novos casamentos também. Eu cheguei a conhecer casos em que o próprio cônjuge que foi traído também foi excluído. Ele não tinha culpa, mas foi excluído porque se separaram e um deles cometeu o erro e o outro ficou prejudicado, mas foi excluído junto. Até isso, era tão grave o assunto. Citando só esses dois exemplos, que muitos conhecem, sem citar a igreja especificamente, para excluir uma pessoa da comunhão, daquele quadro religioso ali, de membros, precisava ser uma coisa grave para aplicar esse gesto extremo, que é a exclusão. Por quê? Primeiro a pessoa sofreu o dano moral e depois o dano espiritual de ser excomungado dali. Quer dizer, não era pouca coisa. Para fazer isso, precisava ter certeza que Deus estava dizendo que era assim. Precisava ser uma doutrina, fazer parte da doutrina, excluir essa pessoa porque cometeu esse ato. Então não era coisa simples. Precisava ter certeza que Deus estava mandando fazer aquilo. Pois é, hoje, esses dois exemplos citados aí já não são motivos mais de exclusão. Principalmente a TV, né? Todo mundo compra a TV e está tranquilo. Mas naquele tempo era motivo de exclusão. Então, como é que se explica? Quer dizer, estava certo aquela vez quando excluiu, há 40 anos atrás, por exemplo? Ou agora, que os mesmos motivos não excluem? Quer dizer, errou aquela vez ou agora? Quer dizer, de qualquer forma, isso quer dizer, onde é que eu quero, o que eu quero usar esse exemplo? Eu quero usar de que a igreja, a instituição, ali onde se reúne o povo, aquela organização religiosa, ela não tem autoridade que pretende ter no sentido de dizer que que quem saiu dali está perdido. Ele é um desviado, é um rebelde, insubmisso à autoridade. E agora tem uma coisa mais moderna ainda, ele é um desigrejado, não é isso? Então, quer dizer, mas essas perguntas aqui, quer dizer, essas incoerências aqui, como é que se explica? Se Deus não muda, como é que os motivos de exclusão doutrinária mudaram? Se a igreja, pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, a definição de igreja é espiritual e ela tem uma só doutrina e que não muda. E não é mais ou menos. Ela é para ser a igreja espiritual, invisível e imaculada, que não tem manchas, né? E nem alteração. E Deus não muda também.
Então, se Deus não muda, como é que puderam mudar os critérios para aquilo que determina se o membro da igreja pode permanecer ali ou vai ser excluído? Quer dizer, se naquela vez estava correto, se Deus mandou fazer isso há 40 anos atrás, ele estaria mandando fazer a mesma coisa agora. Ou se aquela vez estava errado, então essa igreja muda de acordo, aí aparece aquele que o social, o religioso é que comanda o espiritual. O espiritual, que é sem mancha, sem erro, sem variação doutrinária, devia comandar a organização religiosa. Mas nós vemos que foi montado de tal forma, depois que começaram a criar várias religiões, né? Depois que os últimos apóstolos morreram, foi criado o cristianismo, como eu já falei, e aí não pararam mais de fundar as religiões. Então, eu quero dizer assim, que quando a pessoa sai, e alguém diz, saiu para procurar a igreja perfeita, e a igreja perfeita não existe porque há problema em toda parte, mas é claro que o motivo de sair nem sempre vai ser para procurar a igreja perfeita, que não existe. E se a pessoa saiu porque viu que as doutrinas não permanecem sendo a dos apóstolos que o cristianismo diz praticar. Porque no tempo dos apóstolos eram várias congregações, mas era uma doutrina só. Mas assim que os apóstolos morreram, começou as alterações. Bom, o que era pecado já não é mais, porque o que excluía não exclui mais. Ou vice-versa. Bom, nós temos aqui também que a igreja na sua essência, ela é a nossa postura em relação às pessoas que nos cercam. Tanto aqueles que precisam, aqueles necessitados que precisam da nossa ajuda, quanto aqueles que são nossos desafetos, que nos caluniam, que não gostam de nós e se declaram nossos inimigos. Qual é a conduta que eu vou adotar com essas pessoas que me condenam? E qual é a conduta que eu vou adotar com essas pessoas que precisam da minha ajuda, eventualmente? Quer dizer, aquilo que eu sou em relação ao meu próximo, isso que vai me dizer se eu pertenço à igreja de verdade, a única, que é espiritual, que é composta por todas as pessoas do mundo inteiro que obedecem à palavra de Deus. É a minha conduta que vai dizer isso, não é mesmo? Então veja que é mais profundo o termo igreja e religião. Quer dizer, religião, Deus não tem religião. Se Deus adotasse uma religião, qual delas eles iam adotar entre milhares que existem hoje, por exemplo? É uma boa pergunta também, né? Outra pergunta, você sabe que o cristianismo foi fundado após a morte do último apóstolo? Pois é, o mundo inteiro sabe disso, não todas as pessoas, mas é um fato inegável que foi criado o cristianismo com profundas divergências doutrinárias daquilo que viveu os apóstolos, que eram imediatos seguidores de Jesus, que seguiam a doutrina de Jesus, não é? E o cristianismo alega isso, que é sucessor, que o cristianismo diz que tem como doutrina, a doutrina vivida por Jesus e os apóstolos. Pois é, então aí nós vamos ler, por exemplo, textos que eu anotei aqui. Você pode depois conferir na sua própria Bíblia. Por exemplo, Jesus guardou a lei, Mateus 5:17. O apóstolo Paulo, um dos mais notáveis apóstolos também, em 1 Coríntios 11:1, ele diz que ele era imitador de Jesus e aconselhou os seus liderados a imitá-lo, ele, Paulo, porque ele imitava Jesus. E já na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, temos aqui também o texto que diz que quem crer em Jesus deve andar como ele andou. Mas como é que vai andar como ele andou se Jesus guardou a lei e os apóstolos também, que eram todos judeus? Jesus nasceu judeu, os apóstolos também, e eles guardavam a lei. E como é que eu vou andar como Jesus andava, guardando outra doutrina diferente que é a do cristianismo, que divergiu em muito? Abandonou muita coisa que os apóstolos vinham guardando. E isso temos prova bíblica, só que agora não podemos trazê-lo aqui, né? Provas bíblicas, você mesmo pode conferir na sua Bíblia, mesmo essa Bíblia que está nas nossas mãos, que passou por várias traduções
e teve alterações, sim, mas mesmo ali restam muitos textos que podem comprovar que há divergência entre o que eles viveram, o que o Novo Testamento fala e o que o cristianismo adota como doutrina. Então, o próprio apóstolo Paulo, que acabei de citar, em Romanos 3:31, ele disse: agora, porque nós somos salvos pela graça de Jesus, nós vamos abandonar a lei? Ele diz: de maneira nenhuma, nós vamos estabelecer a lei. Como é que se explica isso, né? Falando em Paulo, citar apenas um texto de vários que tem no Novo Testamento, na Bíblia, que prova com todas as letras que Paulo era guardador da lei também. Aqui em Atos 21 e 24, por exemplo, confira na sua Bíblia lá. Está dizendo textualmente que ele era cumpridor da lei. Claro que essa lei, eles também mudaram o nome, porque a lei, o nome original dela, traduzido, que fosse traduzido direto do hebraico, seria orientação, ensinamento e direção. Mas colocaram lei em tudo para poder dizer que a lei era dura e ninguém podia guardar. Mas, na verdade, eu quero ficar, não podendo comentar porque o tempo é curto, eu quero ficar só com a contradição de que está provado que não só Jesus cumpriu a lei, como os apóstolos. E tem muitos textos, se eu for gravar um novo vídeo para concluir esse assunto, aí vamos trazer com clareza onde é que estão os textos aqui. Eu citei só esses aqui, que você pode ouvir de novo o vídeo e ir lá conferir na sua Bíblia e vai constatar. Nós temos também, eu estou olhando aqui, volta e meia, dá uma olhada aqui, ver o que eu anotei, porque o tempo é curto e nós já vamos ter que encerrar. Sabemos que os textos usados pelo cristianismo para rebater isso que eu acabei de falar sobre a lei. Olha os textos aqui. Quer dizer, não precisa se preocupar aqueles que já estavam pensando nos textos. Não vamos fugir desses textos, não. Vamos voltar e falar muitas vezes sobre esses textos se for necessário. Né? Aqui, ó. Não precisa nem se preocupar, né? Mas aqui, não, já vou ler. Já vou ler o texto aqui. Se era esse texto que alguém estaria pensando por falar sobre lei. Aqui, ó, Gálatas. Só em Gálatas tem 3 textos. Aqui que parece que mata a charada, mas depois vai ver, não dá certo. Há contradições da Bíblia? Não. Interpretações tendenciosas criadas pelo cristianismo, lá, logo após a morte dos apóstolos. Olha aqui. Gálatas 3:11 diz assim que pela lei ninguém será justificado. Veja essa palavrinha, justificado, justificação, justiça, é sempre a mesma coisa. Ó. Quer ver a coisa? Gálatas 3:11, pela lei ninguém será justificado. Será que tem uma contradição do que eu falei recentemente acima? Não. Tem uma interpretação tendenciosa no meio disso. E isso sim, se nós pudéssemos explicar. Né? Gálatas 5:4. Se vós justificais pela lei, da graça tendes caído. Daí o defensor da doutrina do cristianismo viu? Então, e agora? Depois tem mais um. Gálatas 2:21. Se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Opa, parece melhor ainda. Mas o que Paulo estava querendo dizer com isso, então? Se ele disse, agora porque cremos em Cristo, vamos anular a lei? Ele disse, não, pelo contrário, vamos estabelecer a lei, Romanos 3:31. Mas como é que agora ele está dizendo aí? É ele que está dizendo para os Gálatas aí. Todos esses textos que eu li aí. Esse último aí. Se a vossa justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Como é que se explica isso? É que eles fizeram uma confusão e enganaram o povo. Quer ver uma coisa? Paulo, nesse momento, ele era indignado com a ignorância dos Gálatas de procurar na lei uma função que ela nunca teve. Depois saíram dizendo, agora, depois de Jesus, nós somos salvos pela graça, está dito, né? E pela lei ninguém será salvo. Então é o seguinte, você larga a lei agora, que Jesus morreu e fez o sacrifício e ressuscitou, você larga a lei para poder pegar a salvação pela graça. Mas quem que disse? Paulo estava indignado por a ignorância deles, como se dissessem, gente, mas vocês querem procurar na lei uma função que ela nunca teve. A lei é instrução, orientação e ensinamento. Ela sempre foi isso aí, ela nunca teve o poder de salvar, nunca foi a proposta da lei, nem a função. Como
por outro lado, Jesus sempre foi o Salvador anunciado desde o Jardim do Éden, foi anunciado pelos profetas e por Davi, por Moisés, e ele sempre foi o Salvador que ia justificar com o seu sacrifício. Mas são duas coisas diferentes. Eu sempre, às vezes, faço uma ilustração, na brincadeira eu faço uma ilustração para gravar. E eu digo assim, chega alguém e diz assim, eu vou tirar a bateria do teu carro para colocar os pneus. Aí o camarada diz, não, mas a função da bateria é uma coisa, os pneus é outra. Eu tenho que ficar com as duas coisas, não vai tirar um para colocar outro, porque o carro não anda. Você tirar a bateria para colocar os pneus, ou tirar os pneus para colocar a bateria. Não, são funções diferentes, mas o carro precisa das duas. A orientação, o ensinamento e os mandamentos, isso tem que permanecer. Nunca, desde quando que a lei foi para salvar? Paulo estava dizendo, se vocês estão querendo procurar justificação na lei, vocês nunca vão encontrar. Se você quer se justificar pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Mas isso está mandando dizer que a função da lei, que era bem outra, tem que ser anulada? Não, por isso que ele disse em Romanos 13:31, anulamos, pois, a lei? Não anulamos a lei. Antes estabelecemos. E tem muitos textos que nós podíamos citar nessa direção. Veja aí que confusão que fizeram. Porque alguma parte da lei estava destinada desde o começo das Escrituras, e foi anunciado pelos profetas, que seriam alteradas aquilo que cercava o sacrifício de Jesus, que abolia o sacerdócio levítico e todos aqueles itens que cercavam a reparação do pecado com sacrifício de animais. Isso foi anulado, sim. A lei foi alterada aí, mas alterada naquilo que estava previsto a respeito da morte e ressurreição de Jesus, e que agora ia justificar pela graça e com o seu sacrifício. Mas quem que disse que vários mandamentos da lei que restaram iam ser anulados? De jeito nenhum. É aí que está a controvérsia. Né? E nós não temos tempo agora de explicar. E outras contradições guardar alguns mandamentos da lei. Né? Se somos salvos pela graça, então, por que guardam, o cristianismo recomenda pelo menos 9 dos 10 mandamentos do Decálogo? Né? Não devia guardar nem esses 9. Era 10, mas daí tirou um, né? Tirou o sábado, e ficou com 9 e recomenda esses 9. Não, mas se é salvo pela graça e não tem nada a ver com a lei, então não guarde esse decálogo também, porque a lei não era só o decálogo, era mais também. Mas nem todos, muitas coisas caíram, por exemplo, as leis concernentes, as leis nacionais de Israel, aquilo que envolvia também o sacerdócio levítico, uma série de coisas caíram, mas muitos, o que está dizendo aqui é que muitos dos que foram mantidos e cumpridos pelos apóstolos, o cristianismo negou, disse que não precisa mais. Esse é o problema, não é que está tudo errado, é que tem alguma coisa errada. E como a doutrina de Deus ela é uma só e não pode alterar, essa é a questão que preocupa. Não estamos aqui denunciando nenhuma igreja especificamente, mas estamos levantando essas perguntas, essas questões. Né? Outra coisa, por exemplo, a nova aliança foi feita com quem? Foi dito lá por Jeremias 31 e 31 e repetido pela carta aos Hebreus, capítulo 8, versos 6 a 10, de que foi feito com a casa de Israel e de Judá. E foi aí que foi feita essa nova aliança. Então, já no tempo do Novo Testamento. E disse que a novidade ia ser que a lei ia ser agora escrita nos corações. E isso, escrever, não foi aberto. Jesus não abriu mão da lei. Ele disse que ia manter. Lá já o profeta Jeremias falava, será escrita agora a nova aliança vai ser diferente. Farei uma nova aliança com a casa de Israel, mas que a lei eu vou escrever agora nos corações. Só para saber? Não. Se escrever nos corações é para obedecer. Né? E Jesus e os apóstolos, por isso que eles obedeceram e guardaram. Foi por isso. E Hebreus 8, 6 a 10 está citando Jeremias 31 e 31, citando a mesma coisa. Quer dizer, foi válido a partir dos apóstolos. Então não podemos continuar por falta de tempo, porque eu tenho que encerrar esse vídeo pela duração,
dele, que não deve ser tão extensa, mas dependendo dos resultados, poderemos elucidar muito mais, detalhar muito mais essas questões aqui levantadas. Até a próxima oportunidade.